Por que morar numa cidadezinha do interior pode te aproximar da tua liberdade financeira? Nesse vídeo eu vou explicar quais foram os motivos pelos quais eu me mudei de São Paulo, morei em Porto Alegre, morei em São Paulo, morei em várias capitais e morei nos Estados Unidos inclusive. E por que eu escolhi morar numa cidadezinha de menos de 30 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul. Então fica comigo nesse vídeo que ele pode te ajudar também a você tomar algumas decisões importantes em relação à sua vida financeira. Olha só, eu moro numa cidadezinha chamada Igrejinha, no interior do Rio Grande do Sul. Além de ser uma cidadezinha pequenininha, charmosa, tranquila, é uma cidade que traz muitas vantagens para você poder ter uma vida muito mais tranquila em relação à sua vida financeira. Primeiro que, quando eu morava em São Paulo, eu gastava um caminhão de dinheiro com moradia. Esse é também o custo de vida, o custo mais caro dentro de um orçamento familiar. Quando você olha moradias em grandes cidades, ele ocupa praticamente 40 a 50% do orçamento familiar. E quando eu morava em São Paulo, quando eu fui morar em Vinhedo, foi a última cidade que eu morei, eu pagava R$ 4.500 de aluguel numa casa bem bonita, dentro de um condomínio. E essa casa, quando eu saí de lá, o aluguel já estava próximo de R$ 6.000. E esses aumentos eles foram acontecendo praticamente no intervalo de 2 anos, bem próximo da pandemia em 2020. E hoje, essa mesma casa, eu não consigo alugá-la por menos de R$ 8.000 se eu fosse morar nessa mesma casa. Tem um amigo que mora no mesmo condomínio que eu morava e ele me disse: Douglas, a tua casa que você alugava, ela hoje custa R$ 8.000 de aluguel. Então, veja que para você pagar R$ 8.000 de aluguel, quanto que você precisa ganhar por mês para você poder pagar esse aluguel? Então, vamos começar pelo aluguel. Hoje eu estou numa cidade onde você aluga uma excelente casa. Eu moro num apartamento hoje, a gente está construindo a nossa casa e enquanto a nossa obra não está pronta, a gente mora num apartamento próximo da casa que a gente está construindo. Eu pago R$ 2.200 de aluguel e mais R$ 300 de condomínio. É um excelente apartamento, um apartamento bem gostoso, um apartamento localizado no centro da cidade. Tem apartamentos, tem casas que eu poderia pagar mais barato, só que a gente escolheu esse em função do espaço, em função do que o condomínio oferece. Mas beleza, o ponto é o seguinte, quando a gente olha para a moradia e sabendo que a moradia é um dos itens mais caros dentro de um orçamento, a gente pode começar a pensar o seguinte: se eu tenho capacidade de poder morar numa cidade pequena, numa cidade menor, normalmente nós temos moradias com um nível de qualidade bem importante, com um preço muito mais baixo do que um preço que você pagaria numa cidade muito grande, como é o caso de São Paulo, por exemplo, que um apartamento igual ao apartamento que eu moro, eu não alugaria por menos de R$ 6.500. Agora, segunda coisa, fora a moradia, uma coisa que você já não precisa gastar dinheiro é com segurança. Por quê? Uma cidade pequena, você já tem um nível de segurança muito maior do que você teria se você estivesse morando numa grande capital, por exemplo. O nível de segurança de uma cidade como essa que eu vivo, você raramente vai ver uma situação onde alguém vai vir com uma arma e vai apontar uma arma tentando te assaltar. Então você não precisa ter carro blindado, você não precisa ter uma grade alta na tua casa. Eu mesmo estou agora na propriedade onde nós estamos construindo a nossa casa e é uma propriedade rural. Então aqui é simplesmente um lugar que nós temos uma cerca e nós temos um portão ali e raramente nós temos algum tipo de problema onde alguém vem e tenta entrar. Isso é uma coisa que simplesmente não acontece. Quando você vai para uma cidade maior, você já precisaria pensar, por exemplo, em ter uma segurança privada. Você precisaria pensar em ter alguém, contratar um serviço de uma vigilância para fazer um monitoramento, para você poder ter um pouco mais de tranquilidade. Já numa cidade do interior, raramente você vai ter algum tipo de problema. Ah, Douglas, mas aqui na minha cidade tem problema, porque,
Cada cidade tem as suas características, sim, mas quando você vai, via de regra, para uma cidade menor no interior, você tem esse tipo de coisa muito mais tranquila. Segundo ponto, a segurança. Terceiro ponto, supermercado. O supermercado, do modo geral, quando nós vamos fazer a nossa compra, a gente normalmente faz compras a cada 2, 3 dias, a minha esposa vai no supermercado, compra o que falta, a gente vai repondo o que falta e tudo mais. A gente não faz refeições em casa com muita frequência, a gente costuma fazer as refeições em um restaurante próximo da nossa casa e eu vou explicar por que também. Mas o supermercado, a gente tem uma capacidade e uma condição, digamos assim, de olhar os preços. E nós analisamos os preços com bastante frequência e eu tenho a condição de dizer para você que os preços dos produtos eles são praticamente de 20 a 30% mais baratos aqui na nossa cidade, uma cidade do interior, do que numa cidade da região metropolitana de Porto Alegre nessa mesma época, nesse mesmo momento. Porque a nossa família, né, a família da minha esposa, a minha sogra e os meus cunhados, eles moram numa cidade que é uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Quando a gente vai lá e a gente vai fazer um churrasco, vai fazer alguma coisa, a gente vai no supermercado e a gente vê já uma diferença gritante de praticamente de 20, 25, 30% a mais dos preços que nós pagamos os mesmos produtos aqui na nossa cidade. Então, quando a gente vê o supermercado e você tem essa diferença, isso é o que? É dinheiro para você, é dinheiro no seu bolso. Quando você deixa de gastar um dinheiro que você gastaria e esse dinheiro você economiza, já é um dinheirinho que você simplesmente pode usar para investir, você pode usar para fazer qualquer outra coisa. Ponto seguro de carro. Quando você vai, por exemplo, para uma cidade maior, via de regra, para a mesma pessoa, minha faixa etária, 41 anos, se eu fosse utilizar, por exemplo, um carro e fosse morar numa cidade maior, o meu custo com o seguro seria pelo menos de 25 a 30% mais caro. Dependendo da cidade, se for, por exemplo, Porto Alegre, esse seguro ele chega a ser quase o dobro do preço que eu pago aqui na minha cidade. Então eu tenho um Vectra 2006, que o seguro dele custa menos de R$1.000, e eu tenho uma caminhonete, uma S10 2018, e essa S10 eu pago aqui na minha cidade menos de R$2.500 por ano. Se eu fosse morar em Porto Alegre ou se eu estivesse em São Paulo, esse mesmo seguro ele seria praticamente R$5.000 por ano. Então já é uma diferença gigantesca aí. Outro ponto importante, quando a gente vai num restaurante, porque a gente simplesmente não come em casa, a gente não come em casa porque tem que fazer, tem que preparar, depois tem que lavar, e também o custo do preparo, de comprar os mantimentos, comprar carne, comprar tudo que a gente vai utilizar, acaba sendo muitas vezes mais caro ou praticamente igual do que ir no comer num restaurante aquilo. Tem um restaurante próximo do apartamento que a gente mora hoje, que o preço do quilo é R$62 o quilo. E eu e minha esposa a gente come, né? Se passa de 500 gramas ali, eles fazem um preço único de R$32. Então, quando a gente bota na ponta do lápis, eu e a minha esposa e as crianças, a gente gasta praticamente entre 85 e R$95 para almoçar todos os dias num restaurante. E quando a gente coloca isso na ponta do lápis, o quilo de carne hoje está praticamente R$55, entre R$45 e R$60, dependendo de uma carne de uma qualidade não excepcional, mas uma qualidade média. Isso, uma qualidade de carne, um tipo de carne, fora, né, macarrão, arroz, seja lá o que a gente for colocar fazendo almoço, mais algum legume, mais alguma verdura. Quando a gente coloca na ponta do lápis, a gente fez esse cálculo, e é praticamente o mesmo preço do que comer num restaurante, sendo que você não precisa preparar, você não precisa gastar tempo preparando e você não precisa limpar depois, né? E você vai no restaurante, você ainda ganha um cartãozinho de fidelidade, depois de 10 almoços você ganha
o 11º almoço. Então é mais uma vantagem aí. Comparando com cidades grandes, recentemente eu tive em Florianópolis e em Florianópolis o preço do quilo da comida num restaurante aquilo na região onde eu estava era simplesmente R$ 165, onde um pratinho de comida que eu comi, ele custava R$ 85, é praticamente o valor que eu pago para a família toda almoçar em um dia. Então, essa é mais uma vantagem de você morar numa cidade pequena do interior. Mais um ponto em relação às vantagens. Você pode ter uma vida muito mais rápida para resolver as coisas do dia a dia. Por exemplo, eu levo as crianças na escola, eu busco elas na escola, eu vou no parque, eu volto do parque, eu levo na sorveteria, eu vou na sorveteria depois da escola, eu vou buscar o José na aula que ele faz de manhã, levo ele, busco ele, tudo de forma muito rápida, porque você não tem trânsito, você não tem aquela loucura de uma cidade grande que demora um tempão para ir de uma ponta a outra. Numa cidade pequena do interior você gasta pouco tempo para se locomover. E quando você gasta pouco tempo para se locomover, é tempo de vida, é tempo que você pode usar para outras coisas, é tempo que você pode simplesmente descansar, é tempo que você pode utilizar para estar com teu filho, estar com tua filha, estar com tua esposa, estar com teu marido, ou simplesmente dedicar esse tempo ao seu trabalho, dedicar esse tempo a produzir um conteúdo como esse, por exemplo. Então, quando você olha para as qualidades e as vantagens que você tem morando numa cidade pequena, simplesmente é muito mais interessante do que morar numa cidade grande. E uma outra vantagem que é uma vantagem absurdamente interessante, qualidade de vida. As pessoas em São Paulo dizem que qualidade de vida é você morar perto do trabalho. Será mesmo que é só isso? Você vai viver uma vida inteira achando que qualidade de vida é morar perto do trabalho? Qualidade de vida, ela tem muito mais a ver com a junção de todas essas coisas. É você poder dormir tranquilo, sem que alguém vá invadir a sua casa. É dormir tranquilo sem saber que você está pagando um valor absurdamente alto. É dormir tranquilo sabendo que os seus filhos estão estudando numa escola que é muito mais barato do que uma escola de mesmo nível numa cidade grande. É saber que o teu carro ele tem um seguro mais barato, é saber que o teu dinheiro vale mais. Então quando você olha para as vantagens de você poder morar numa cidade menor, elas são muito grandes. Simplesmente isso faz com que você consiga chegar mais rápido no seu objetivo financeiro. Esse foi um dos principais motivos que nos trouxe para cá, porque quando a gente entendeu que a gente poderia ser muito mais, ter muito mais retorno do nosso dinheiro, gastando ele com mais sabedoria, faz muito mais sentido a gente morar numa cidade onde a gente consiga unir todas essas coisas. E muitas vezes você fazendo uma escolha de morar numa cidade menor, ela dá para você várias outras coisas que você nem consegue mensurar, como por exemplo, estar perto da sua família, estar perto da escola dos seus filhos, estar próximo a Gramado, como a gente está aqui, por exemplo, e não preciso morar em Gramado. Eu posso ir em Gramado, posso voltar rapidinho, posso fazer várias coisas que, se eu estivesse morando em São Paulo, por exemplo, jamais eu poderia pensar em fazer. Então, pensa sobre isso e se você gostou desse conteúdo, deixe seu joinha também, que ajuda bastante o canal, e me fala aqui nos comentários como que você encara o custo de vida e se você gostaria de morar numa cidade pequenininha, e se você já mora, coloca aqui e me fala qual é a sua cidade.